Boa noite a todos. Meu nome é Meire Marcondes, eu sou docente aposentada de Clínica Médica de Pequenos Animais e Enfermidades Infecciosas da Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp de Araçatuba. E atualmente eu estou como presidente do Comitê de Vacinações da Associação Mundial de Veterinários de Pequenos Animais, a OASAVA. Eu queria agradecer imensamente o convite da Boehringer e o convite da VetSmart para estar aqui falando com vocês sobre vacinação de cães e gatos de acordo com as novas diretrizes da OASAVA que foram publicadas agora no início de 2024. Então, o que nós vamos abordar durante a apresentação? Falar um pouquinho por que existem diretrizes internacionais de vacinação, o conceito de células de memória, os diferentes tipos de vacinas, a interferência de anticorpos maternos na imunização, a classificação de vacinas em essenciais, opcionais e não recomendadas, e depois, finalmente, os protocolos de vacinação para cães e gatos. Então, eu queria explicar por que surgiram grupos internacionais que escrevem, que redigem diretrizes de vacinação de cães e gatos. Há cerca de 30 anos começou a haver uma preocupação, tanto na área humana como na área veterinária, sobre um excesso de vacinação ou um excesso de vacinas aplicadas ao longo da vida, tanto em humanos como em animais. E em veterinária isso surgiu principalmente por causa do sarcoma de sítio de injeção de felinos. E a partir daí, a profissão veterinária respondeu criando grupos de especialistas que passaram a redigir documentos. E a ideia principal é você partir de deixar de lado aquela situação em que o mesmo protocolo de vacinação é usado para todos os animais que entram na clínica e passar a ter protocolos individualizados, de acordo com o risco de cada um dos seus pacientes. E um outro conceito bastante importante que as diretrizes internacionais trazem é para nós não usarmos mais o termo consulta anual para revacinação e passarmos a considerar essa consulta como uma consulta de check-up anual. E por que isso? Porque muitas vezes a gente encontra animais que foram vacinados com todas as vacinas que existem no mercado anualmente, mas que acabam vindo a óbito por conta de uma doença transmitida por vetores. Então, o foco aqui não é exclusivamente na vacina. O cliente muitas vezes tem essa ideia errada de que porque o animal foi vacinado, ele está protegido contra qualquer doença infecciosa, o que a gente sabe que não é verdade. Então, dentro dessa consulta anual, é importante focar em controle de endo e ectoparasitas, em avaliação dentária, em avaliação do estado nutricional, comportamental. Em animais de mais idade, começar a fazer alguns exames complementares para identificar precocemente, por exemplo, doenças renais e doenças cardíacas. E dentro desse processo, administrar as vacinas que são necessárias para aquele ano. Todos os animais vão acabar voltando anualmente para receber reforços vacinais. Por exemplo, quando a gente fala em raiva, em leptospirose, mas eles não necessitam, ou pelo menos não todos os animais, necessitam de todas as vacinas anualmente. Então esse conceito é muito importante, essa mudança de mentalidade do médico veterinário. E como eu disse para vocês, no início desse ano, a Associação Mundial de Veterinários de Pequenos Animais publicou as diretrizes de 2024. Na verdade, nós concluímos a redação desse documento em 2023, mas demorou bastante tempo para ele ser publicado, então ele acabou sendo publicado no início desse ano. E se vocês acessarem esse QR Code, vocês conseguem baixar o arquivo original em inglês do Journal of Small Animal Practice. No nosso site, em breve nós teremos este documento traduzido para o português. E nós somos o VGG hoje, que passou a ser chamado Vaccination Committee, não é mais Vaccination Guidelines Group, ele é composto atualmente de 6 membros. Quem redigiu esse documento de 2024 foram os 4 primeiros que vocês veem aí. Eu, no momento, sou a presidente do grupo,
Depois a gente tem o professor Richard Squires, da Austrália, que é docente aposentado da James Cook University. A gente tem a professora Cinda Crawford, da Universidade da Flórida. A gente tem o Dr. Nat Whitley, que é um clínico, mas que tem uma formação acadêmica em imunologia e doenças imunomediadas. E no início do ano se juntou ao grupo o professor Michael Lepin, da Colorado State University, e a professora Julia Beatty, que está agora morando em Hong Kong. Então, esses são os membros voluntários do Vaccination Committee. Bom, então vamos começar a falar um pouquinho do conceito de células de memória. Todas as vezes que um antígeno estranho entra em contato com o nosso organismo, esse antígeno é capturado por células apresentadoras de antígeno, ele é processado e ele é apresentado a um linfócito T, que em inglês a gente chama de T naive, que é um linfócito T que ainda não foi estimulado, então ele não está diferenciado. No momento que há essa apresentação desse antígeno para esse linfócito, ele começa a se proliferar e se diferenciar assimetricamente. E aí ele vai formar células efetoras e células de memória. Dependendo do tipo de antígeno, eu tenho uma formação maior de uma célula ou de outra. Mas o que é importante, o conceito mais importante para a gente entender é que as células efetoras, elas têm uma meia-vida relativamente curta, enquanto as células de memória, elas podem permanecer por toda a vida deste animal. Então, o que acontece é que no final de toda a resposta imune, eu vou ter formação, por exemplo, de linfócitos T de memória ou de linfócitos B de memória, e na próxima vez que esse mesmo antígeno entrar em contato com o nosso organismo ou com o organismo de um animal vacinado, essas células de memória elas vão desencadear uma resposta muito rápida e eficiente. Quando eu aplico, por exemplo, uma vacina pela primeira vez num animal, eu posso demorar alguns dias, às vezes algumas semanas, para ter uma resposta imune. Quando eu tenho já células de memória, a resposta imune acontece em minutos a horas. Então, às vezes, mesmo quando eu não identifico anticorpos circulantes, se existirem células de memória, elas vão ser ativadas imediatamente e aí começa, então, rapidamente uma produção de anticorpos ou de outras células efetoras. Então, vamos falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de vacinas, porque isso influencia muito quando você vai instituir um protocolo. Infelizmente, no Brasil, e isso não é um problema só do Brasil, mas na América Latina, as vacinas, elas são vacinas de multicomponentes, onde a gente tem componentes vivos associados na mesma vacina a componentes mortos, por exemplo. E por que que isso não é imunologicamente o ideal? Porque quando eu uso uma vacina viva, eu promovo uma resposta imune muito robusta e duradoura. Quando eu uso uma vacina morta, a resposta não é tão potente e não é tão duradoura. Então, o ideal seria partir para vacinas que tenham só componentes vivos ou vivos e recombinantes, a gente já vai falar disso, ou só componentes mortos, porque aí eu dou opção para o médico veterinário montar protocolos mais adequados, né, de acordo com a duração da imunidade. Então, vamos entender o que é uma vacina viva. Uma vacina de vírus vivo modificado, o próprio nome está dizendo, ela é uma vacina onde o vírus está vivo, mas ele foi atenuado, então ele não vai causar doença, mas ele é capaz de infectar as células, ele se replica dentro das células e ele promove uma infecção. Só que é uma infecção que não causa doença, mas que mimetiza uma infecção natural. E por conta disso, a resposta imune ela é muito potente e às vezes ela dura anos. Quando eu não tenho mais a interferência de anticorpos maternos, nós já vamos falar sobre isso, eu consigo, dependendo da vacina, imunizar um animal com uma única dose. Eu não preciso de reforços, exatamente porque aquele vírus está se replicando. Então são as vacinas consideradas extremamente potentes. E aí, em medicina veterinária, a gente tem, para pequenos animais, vacina contra o adenovírus, que é o vírus da hepatite infecciosa canina, vacina contra o vírus da sinomose, vacina contra o parvovírus canino e contra o parvovírus felino, que é o vírus da panleucopenia.
Eu não vou falar agora de herpes vírus e calicivírus, que também são vacinas vivas, mas na hora que a gente for falar de protocolo de gato, vocês vão entender por que elas não são tão robustas. Depois eu tenho como comparação, como outro extremo, as vacinas mortas. E aí o próprio nome está dizendo, eu tenho um micro-organismo, na maioria das vezes inteiro, que está morto, então ele não é capaz de infectar uma célula, ele não se replica, portanto ele não mimetiza uma infecção natural. E daí a imunidade ela é mais curta. E de uma maneira geral, essas vacinas elas necessitam de múltiplas doses. Então, por exemplo, a primeira dose estimula o sistema imune e a segunda dose ela de fato imuniza. E normalmente as revacinações ou os reforços, eles têm que ser anuais para manter uma imunidade. Enquanto um reforço de uma vacina viva, ele pode ser a cada 3 anos e dependendo poderia até ser um intervalo maior. Então essa diferença é a diferença básica entre vacinas vivas e vacinas mortas. E aí eu tenho vacinas mortas como exemplo de leptospirose, vacina de bordetela bronquicéptica quando ela é parenteral. E aqui eu coloquei a vacina de raiva com esse emoji, porque o vírus da raiva ele é altamente imunogênico, então isso é uma exceção. É uma vacina que, embora ela seja morta, ela pode induzir uma resposta imune protetora com uma única dose. As vacinas mortas, de maneira geral, elas têm dentro da composição dela a presença de adjuvantes, que são substâncias que tentam aumentar a resposta imune quando essas vacinas são aplicadas. Esse gráfico ele nos mostra uma característica muito importante da diferença de resposta de imunoglobulinas quando eu dou uma vacina viva e quando eu dou uma vacina morta. Então vocês observem no gráfico superior, nas vacinas mortas, que eu faço uma primeira administração, eu tenho um aumento de imunoglobulinas, mas aí a IgG baixa e na hora que eu faço a segunda dose é que ela vai subir para atingir um determinado platô. Enquanto que no gráfico de baixo, quando eu faço uma vacina viva, a segunda dose ela não está mudando nada nesse gráfico. Ela não está aumentando a resposta imune. Por isso é importante entender que para essas vacinas que eu comentei, de sinomose, parvo, hepatite, panleucopenia, no momento que esse animal é imunizado, uma dose a mais não vai mudar nada. Eu não tenho uma imunidade maior, ele não está mais imune porque eu dei mais vacinas. Então, essa diferença é muito importante também a gente tem em mente quando montando o nosso protocolo. E depois eu tenho as vacinas recombinantes de vetores virais. O que é isso? Eu pego um vírus vetor, que normalmente a gente usa é o Canarypox vírus, e esse vírus, quando ele é injetado, ele é capaz de infectar e se replicar dentro de um determinado limite na célula do hospedeiro. Mas é muito importante entender que esse vírus não causa nenhum problema nos animais que recebem essa vacina. E dentro desse vírus, eu vou colocar um gene ou 2, né, de um patógeno para o qual eu quero proteger em relação a essa vacina. Então, por exemplo, eu tenho vacinas recombinantes virais com Canarypox vírus que tem antígenos do vírus da sinomose. Então, no momento que esse Canarypox vírus ele invade uma célula do cão, por exemplo, ele deixa esses determinantes antigênicos na superfície da célula, no caso do vírus da sinomose, e, portanto, ele promove uma resposta imune robusta e duradoura porque ele também mimetiza uma infecção natural. Então, quando eu penso em vacinas potentes, eu penso em vacinas vivas e vacinas recombinantes de vetores virais. E nós temos em medicina veterinária para pequenos animais vacinas recombinantes de vetores virais contra a raiva, contra a leucemia felina e contra a sinomose. Agora a gente vai entrar num outro conceito muito importante, que é o da interferência de anticorpos maternos na imunização. Então esse gráfico é um gráfico de uma resposta imune de um cão à parvovirose. O título de 80 é um título considerado protetor. Isso significa que quando esse cão tiver um título acima de 80, ele está protegido contra a doença. Por outro lado, o título de 20,
Ele é um título de anticorpos que, quando ele recebe da mãe, enquanto eles estiverem acima de 20, eles ainda interferem com a vacinação. Vamos entender essa situação. O animal mama colostro, ele recebe uma quantidade X de anticorpos e esses anticorpos estão circulando. Quando eu administro uma vacina, se eu tiver uma quantidade ainda, no caso da parvo, acima de 20, um título acima de 20 para os anticorpos, de anticorpos da mãe, na hora que essa vacina é injetada, esses anticorpos vão se ligar no antígeno vacinal. Então não dá, eles não permitem que este antígeno vacinal, ele infecte uma célula, se replique e promova uma resposta imune endógena. Então, vamos imaginar que esse filhote aqui tenha recebido um título próximo de 640, quando ele mamou colostro, e esse título vai diminuindo ao longo do tempo, porque anticorpo é uma proteína que tem uma meia-vida. Na maioria dos filhotes, eu tenho uma diminuição abaixo de 20 para parvo, né, por volta de 8 a 12 semanas. O problema é que as vacinas são cada vez melhores, né, elas têm cada vez tecnologias melhores, e as mães muitas vezes passam um título, uma quantidade de anticorpos maior para esse filhote em relação ao que a gente tinha, vamos supor, há 20 anos atrás. Então hoje a gente sabe que uma porcentagem dos filhotes só vai conseguir ter um título abaixo de 20 por volta de 14 e às vezes 16 semanas. Isso significa que qualquer vacina que você der contra parvovírus antes de baixar de 20, então no caso deste gráfico aqui, antes de 14 semanas, não vai acontecer absolutamente nada. Então se eu dei uma vacina antes deste período, esse animal não responde. E esse quadradinho que está desenhado aqui no gráfico agora é o que a gente chama de janela de suscetibilidade. O que quer dizer isso? Que neste animal, até por volta de 11 semanas, ele estava protegido com os anticorpos maternos. Dentro dessa faixa de 11 até 14 semanas, esse filhote não tem mais anticorpos da mãe e ele também não é capaz de responder a uma vacina, porque os anticorpos da mãe, apesar deles estarem, na verdade ele tem, mas não a nível protetor, eles não conseguem proteger mais. Não existe nada na face da Terra que você possa fazer que impeça a ocorrência de uma janela de suscetibilidade. Todo mundo vai passar por isso. O problema é que muitas vezes o veterinário ou o tutor, ele tem uma ideia errada de que quanto mais doses de vacinas, mais imunizado o cachorro está contra parvo, sinomose, hepatite, que não é verdade. Então, se esse animal, por exemplo, já recebeu 4 doses de vacinas, mas nenhuma foi capaz de imunizar, se ele entrar em contato com o parvovírus, ele vai ficar doente. E aí, às vezes, o que o tutor acredita é que a vacina causou a doença, ou que a vacina não é boa o suficiente. E não é isso. É simplesmente o fato de que esse filhote ainda tinha anticorpos da mãe que interferiam com a vacinação, portanto, ele se infectou e ficou doente. Então, uma vacina administrada aqui às 6 semanas, uma outra às 10 e uma outra às 14, a única que vai promover uma resposta endógena é a vacina administrada às 14 semanas nesse caso. Entendam que não são reforços vacinais. Eu quero promover uma resposta imune o mais breve possível depois que os anticorpos da mãe caíram ao nível que não interferem mais. Essa outra situação, ela pode ser um outro animal da mesma ninhada que mamou mais colostro. Nesse caso, esse animal às 6 semanas ou 8 semanas nada vai acontecer, 10 semanas nada vai acontecer e às 14 semanas ele também não responde. Ele só vai responder às 16 semanas. Como é lógico que a porcentagem de animais que mantêm anticorpos maternos até 16 semanas é pequena, mas pela lei de Murphy é o cachorro que você vai atender. Então hoje, as recomendações do Vaccination Committee, e não só nossas, praticamente todos os outros grupos internacionais estão aderindo ou aderiram a essa nova recomendação, é de que a última dose de vacina de um filhote, tanto de cão quanto de gato, seja administrada às 16 semanas dentro dessa série inicial.
Tem trabalhos mostrando que gatos com 20 semanas ainda têm anticorpo contra a panleucopenia. Então entendam que esse animal pode não ter sido imunizado, embora ele tenha recebido 4 ou 5 doses de vacinas. E um outro conceito importante é vocês lembrarem que a meia-vida dos anticorpos ela difere e que a quantidade de anticorpos ingeridos também difere de acordo com a doença. Às vezes eu tenho um animal que com 10 semanas já respondeu ao adenovírus, já respondeu ao vírus da sinomose, mas ainda não respondeu à parvovirose. Então, é por isso essa sequência de vacinas. Não são reforços vacinais. Eu vou tentando elicitar uma resposta imune o mais breve possível à medida que os anticorpos da mãe vão caindo. Então aqui um exemplo, né? Nós estamos falando de sinomose, parvohepatite e panleucopenia, que são as vacinas que promovem uma imunidade robusta, então são vacinas que os filhotes recebem uma quantidade grande de anticorpos. Se eu administrar uma dose às 8, umas 10 e umas 14 semanas, eu sou obrigada a fazer uma dose a mais às 16. Então não existe uma resposta correta para a pergunta: quantas doses de vacinas eu dou para um filhote de cão ou de gato? Depende de quando você começou e do intervalo que você escolheu entre elas. E aí, existe uma outra situação, que é o tal do reforço com 1 ano de idade ou 1 ano depois da última dose. Por que essa vacina surgiu? Na verdade, ela não é um reforço. Vocês já viram pela minha explicação inicial que vacinas de vírus vivo modificado ou vacinas recombinantes promovem uma imunidade muito robusta. Eu não precisaria reforçar com 1 ano, mas essa vacina surgiu para tentar imunizar animais que talvez não tivessem sido adequadamente imunizados na série inicial de filhotes. Só que num país onde não tem muita sinomose, muita parvovirose, eu posso esperar 1 ano. Em países onde essas doenças são prevalentes, não tem por que eu aguardar 1 ano para tentar vacinar um cão ou imunizar um cão que não tenha sido adequadamente imunizado. Então, desde 2016, que a UASAVA sugere nas suas diretrizes que a vacina de 1 ano seja antecipada para 6 meses, ou para um período entre 6 meses e 1 ano, e agora, na edição de 2024, nós fomos categóricos que ela deve ser administrada aos 6 meses. Por que 6 meses? Porque aqui eu tenho certeza de que não existem mais anticorpos maternos. Então eu consigo, se esse animal teve interferência de anticorpos da mãe na série inicial de vacinação, eu consigo agora imunizá-lo, a não ser que ele seja geneticamente irresponsivo. Como que eu sei que um animal é geneticamente irresponsivo? Uma opção que a gente tem, principalmente para cães, é testar esse animal para a presença de anticorpos 4 semanas após a última dose de vacina, que no caso aqui seria às 20 semanas, por exemplo. Então eu fiz a última dose às 16, eu espero 4 semanas e aí eu testo sorologicamente, existem kits que você pode utilizar ou mandar para um laboratório, e aí quando você fizer o teste sorológico, se ele der positivo para os 3 antígenos, que no caso de cães o teste avalia sinomose, parvo e hepatite, perfeito, o animal está imunizado, ele não precisaria nem receber a vacina aos 6 meses, que são 26 semanas. Se por acaso ele não respondeu a um antígeno, que é o mais comum, por exemplo, não respondeu a parvo, deu negativo, eu vou vacinar de novo, e aí eu vou testar outra vez depois de 4 semanas. Se ele continuar negativo, muito provavelmente você está lidando com um cão não respondedor. Isso é genético. Não interessa quantas doses você dê, ele nunca vai responder. E para gatos a gente pode fazer isso também, só que para panleucopenia. Como eu disse que alguns gatos ainda têm anticorpos maternos às 20 semanas, a gente não costuma testar gatos com 20, eu costumo testar um pouquinho mais para frente, 22 mais ou menos, porque aí eu sei que não tem anticorpo materno mais. Para herpes e calicivírus, existem kits que identificam a presença de anticorpos, mas eles não estão correlacionados com proteção para esses agentes. Então a gente não recomenda o uso de sorologia, de presença de anticorpos para dizer
que um gato está protegido contra herpes ou calicivírus, porque a imunidade ela é muito mais celular e local do que humoral. Então, aqui, uma outra opção é eu vacinei com 8 semanas, com 12, com 16, e aí eu vou para as 26, ou se não, no meio do caminho, faz um teste sorológico. E muitas vezes as pessoas falam em falha de vacinação, né? Eu ouço muito isso, mas às vezes a gente tem muito caso de parvovirose em animais vacinados, de sinomose em animais vacinados. O que a gente tem visto ao redor do mundo todo é que praticamente a totalidade desses casos é problema no protocolo de vacinação. Esse trabalho australiano, ele tentou identificar 600 possíveis causas de falha vacinal em cães com parvo. E o que eles verificaram é que elas estavam diretamente relacionadas ao momento da última dose da vacina. Quanto mais tardiamente a vacina foi aplicada, menos chance de você ter falha vacinal. E eles mesmos comentam que, independente da vacina, da bula da vacina ou do protocolo sugerir a última dose às 12 semanas, essas doses devem ser mantidas até as 16. Entendam que no momento que uma vacina foi licenciada, os estudos mostraram esse tipo de resposta imune, de que provavelmente a maioria dos filhotes não tinha mais anticorpos às 12 semanas, mas hoje, como eu falei, com o advento de novas tecnologias, a gente tem visto, e até porque nós hoje temos mais ferramentas para identificar esses animais, a gente tem visto uma porcentagem de animais que mantém imunidade materna por mais de 12 semanas. Então, a nossa recomendação é sim estender, mesmo quando a bula da vacina sugere 12 semanas de idade como a última dose do filhote. E nesse estudo, é aquilo que eu falei dos gatos. Se eles avaliaram a resposta imune de gatos à panleucopenia e viram que alguns gatinhos, ainda com 20 semanas, mantinham anticorpos maternos, e 40% dos gatos que foram vacinados aqui nesse estudo, embora eles tenham sido vacinados às 8, 12, 16 semanas, 40% deles não foram imunizados contra a panleucopenia, exatamente pela presença dos anticorpos maternos. Então, para evitar um excesso de vacinações, um excesso desnecessário de vacinações, os guidelines eles recomendam, as diretrizes internacionais recomendam a classificação das vacinas em essenciais, em opcionais e não recomendadas. O que é uma vacina essencial? É aquela que todos os cães e gatos daquela região geográfica onde eles vivem ou para onde eles viajam devam receber. Eu não tenho que avaliar risco nenhum, eu tenho que vacinar todo mundo. Uma vacina opcional é aquela que você, médico veterinário, vai decidir se o animal precisa ou não receber, baseado nos riscos que ele corre. Então, é uma anamnese que a gente vai fazer, uma conversa com o tutor para entender o estilo de vida, onde esse animal vive, para onde ele vai. E essa conversa é uma conversa que tem que ser refeita todos os anos. Porque às vezes, por exemplo, eu tenho um gato que vive sozinho num apartamento, no 18º andar de um prédio e não tem contato com ninguém, e aí de repente eles mudam para uma residência onde gatos de fora entram em casa. Então o risco desse gato, por exemplo, adquirir leucemia viral felina, ele já mudou. Então um gato que talvez não necessitasse essa vacina com 4 anos de idade, agora que ele mudou de casa ele precisa receber. Então nós temos que ter essa conversa anualmente com os nossos clientes para entender as necessidades, se elas são as mesmas ou se elas mudaram. E as vacinas não recomendadas são aquelas em que não existe evidência científica que justifique seu uso. Quais são as vacinas essenciais para cães ao redor do mundo todo? Sinomose, adenovírus, que é o da hepatite infecciosa canina, e parvovírus. Em áreas onde existe raiva é uma vacina essencial. E a leptospirose está em rosa nesse slide porque até as últimas diretrizes que nós publicamos em 2016, nós considerávamos leptospirose uma vacina opcional.
Mas depois de muita discussão, de muitas reuniões com outros especialistas, nós entendemos que, por se tratar de uma zoonose tão importante, em áreas onde existe leptospirose, onde a gente sabe que a doença existe em cães, a leptospirose tem que ser considerada também uma vacina essencial. E aí, como é que eu começo, então? Eu sei que no Brasil nós temos vacinas com múltiplos antígenos, mas eu tenho que mostrar um protocolo individualizado de acordo com as vivas e as mortas. Depois a gente tenta juntar tudo num protocolo só. Então, começando pelas essenciais, que são de vírus vivo modificado, sinomose, hepatite e parvo. Nós começamos a vacinar entre 6 e 8 semanas de idade. Vamos administrar doses sequenciais a cada 2 a 4 semanas, até 16 semanas de idade ou mais. O intervalo de 2 semanas, nós normalmente recomendamos para locais onde existe uma prevalência muito grande da doença. Por exemplo, em canis, em abrigos. Fora isso, normalmente se recomenda um protocolo com intervalo de 3 a 4 semanas. Depois eu não tenho aquele reforço com 12 meses, até porque o nome não é um reforço, vocês já entenderam, eu não estou reforçando nada, eu estou simplesmente tentando imunizar animais que não foram imunizados quando filhotes. Então ela é a última dose de vacinas do primeiro ano de vida e ela agora passou a ser administrada com 26 semanas, isto é, 6 meses de vida. E a partir dessa dose às 26 semanas, pensando no mundo ideal, que não é o Brasil agora, a gente poderia administrar uma nova vacina apenas a cada 3 anos. Lembrem, e isso é importante no Brasil, que se chega na sua clínica um cão com mais de 26 semanas, um cão com mais de 6 meses, eu não preciso fazer todo o protocolo de novo, com 3, 4, 5 doses. Eu fiz esse monte de doses porque o animal podia ter anticorpo da mãe. Agora eu não preciso mais. E uma única dose de vacina de vírus vivo modificado imuniza um animal quando ele não tem mais anticorpos maternos. O problema do Brasil é que junto com esses antígenos eu tenho leptospira. E para a leptospirose eu preciso de 2 doses para imunizar. Então no Brasil, quando chega um animal com mais de 6 meses, eu tenho que no mínimo, ou eu deveria dar sempre 2 doses de vacinas. A primeira vai imunizar contra sinomose, parvo e hepatite. A segunda vai imunizar contra a leptospirose e eventualmente bordetela, enfim, outras que a gente já vai comentar. E essa também é uma pergunta que me fazem muito. Mas a gente tem um desafio muito grande em relação à sinomose e parvo no Brasil. Não é arriscado vacinar a cada 3 anos? Não é. Não é porque, na verdade, eu estou falando de um animal que tem um tutor, eu não estou falando de uma situação de um abrigo, e esses animais montam uma resposta imune muito duradoura. Então, quando a gente fala em revacinação a cada 3 anos, ela é totalmente segura. A maioria dos casos que a gente vê é porque o animal era geneticamente não respondedor, e como ninguém testou lá na frente, ninguém sabia que ele era, porque não é uma rotina do médico veterinário fazer sorologia no filhote, ou porque ele foi vacinado de uma forma incorreta quando pequeno. Essa é a principal causa e não é o problema de um animal que foi vacinado a cada 3 anos. Embora isso não seja possível no momento, eu espero que um dia a gente ainda tenha opções como essas no Brasil. Esses trabalhos do Dr. Ronald Schultz, eles mostram que a imunidade para a sinomose ela varia de 9 a 14 anos, para o adenovírus de 9 a 14 anos e para o parvovírus de 9 a 10 anos, com uma única dose de vacina. E um ponto importante para vocês entenderem é a diferença do que é uma duração de imunidade e uma duração de proteção e por que as vacinas no Brasil, elas todas falam em revacinação anual. Toda vez que um laboratório tem que fazer um licenciamento de uma vacina, ele tem que provar para o Ministério de que aquela vacina funcionou por determinado período. Os estudos de desafio, que quando você avalia a proteção de uma vacina, isto é, você vacina um animal e depois você desafia ele e vê se ele fica doente ou não, são estudos extremamente caros. E hoje em dia a gente tem muito problema também com bem-estar animal.
Então, conduzir esse tipo de estudo não é uma coisa fácil. Por isso é que os laboratórios conduzem estudos por um período de 1 ano. E por isso que quando vocês leem a bula, está escrito que a duração é mínima de imunidade por 1 ano. Duração de imunidade, o termo é, eu vou lá e avalio quanto tempo duram os anticorpos, por exemplo, para sinomose, parvo e hepatite. Duração de proteção, eu desafio. São conceitos um pouco diferentes. Por exemplo, para lepto, com 5 meses você não acha anticorpo mais, mas o animal está protegido por 1 ano. Então, para leptospirose, duração de imunidade e proteção não são sinônimos, tá? Mas entendam que quando o laboratório produz uma vacina, ele está determinando a duração mínima de imunidade, porque eles não conseguem montar estudos que durem 5, 10 anos. E esses estudos, muitas vezes, são conduzidos por pesquisadores independentes. Agora, falando ainda de uma vacina essencial no caso do Brasil, é a vacina contra a raiva, que é aquela exceção que eu disse para vocês no início, é uma vacina morta, mas que o antígeno ele é altamente imunogênico, com uma dose só eu sou capaz de imunizar, a dose inicial a partir de 12 semanas, em adultos uma única dose também imuniza e a revacinação é anual. Existem vacinas no Brasil, comercializadas com duração de imunidade de 3 anos. Essas vacinas são extremamente seguras. Só que como a gente tem uma lei, né, uma recomendação no Ministério de revacinação anual, no nosso país a gente acaba seguindo essa indicação mesmo com vacinas que são licenciadas a cada 3 anos. Mas elas são absolutamente seguras e elas promovem imunidade robusta por este período. Uma outra coisa que às vezes acontece e me perguntam é, um animal tomou uma única dose e ele não atingiu o título mínimo para poder viajar. Muitas vezes foi o momento em que você colheu essa amostra, que acabou não te identificando que ele já tinha anticorpos, e às vezes a gente precisa sim fazer uma segunda dose, o que não necessariamente significa que ele não foi imunizado, mas para uma garantia internacional, é necessário atingir um título mínimo, então às vezes a gente precisa de 2 doses. Mas isso não quer dizer que a vacina falhou em promover uma resposta imune adequada. E a vacina de leptospirose, que agora é considerada uma vacina essencial, normalmente a gente começa a administrar por volta de 8 semanas, com 2 doses, com intervalo de 2 a 4 semanas entre elas, eu já consigo imunizar um animal. E aqui é lógico, como eu estou usando vacinas de múltiplos antígenos na série inicial de vacinação, o filhote vai receber várias vezes vacina de lepto, mas não teria necessidade. 2 doses são suficientes para imunizar e quando eu começo com 8 semanas, eu não tenho mais interferência de anticorpos maternos, portanto eu imunizo adequadamente. Se foi um adulto que nunca foi vacinado, eu uso também 2 doses de vacinas com intervalo de 2 a 4 semanas e a revacinação é anual. Antigamente a gente falava que em locais onde tinha muita leptospirose eu deveria vacinar a cada 6 meses. Na verdade isso é um conceito errado, porque naquela época a gente entendia que porque o animal não tem mais anticorpos com 6 meses ele poderia estar desprotegido, o que não é verdade. Porque eu não tenho só uma resposta imune humoral envolvida aí. Então, animais, hoje a gente sabe que animais vacinados com vacinas internacionais, né, vacinas de qualidade, eles mantêm uma imunidade contra a lepto por 12, 13, 14 meses, mesmo que eles não tenham anticorpos mais, tá? Se um animal atrasa uma vacinação de lepto por mais de 3 meses, você tem 2 opções. A primeira é conversar com o laboratório e ver o que eles te indicam, ou o que nós recomendamos é fazer 2 doses de novo, para garantir. Pode ser só uma precaução, nós não temos estudos demonstrando que haveria necessidade de fazer 2 doses, mas por garantia, por conta de ser uma vacina morta, que não promove uma imunidade tão robusta, quando o indivíduo atrasa a revacinação, a gente sugere usar 2 doses outra vez. Eu adoro esse trabalho, um dos autores é o professor Michael Lepin, que agora se juntou ao nosso comitê, e ele fez o seguinte, ele vacinou cães, que todos eles tinham sorologia negativa para lepto, ou porque eles haviam sido vacinados há muito tempo,
ou porque eles nunca haviam sido vacinados, e ele vacinou com vacinas contendo 1, 2, 3 ou 4 antígenos. Então ele vacinou com canícula, com gripo, com íctero e com pomona. E aí ele foi avaliar a resposta imune desses animais. O título mais alto que ele encontrou foi de 6.400 para canícula, gripo e íctero, e ele encontrou um título de 3.200 para pomona. Mas, prestem atenção, eles encontraram animais que tiveram título de 6.400 contra Bratislava e de 400 contra rádio, que não estavam nas vacinas e que eram negativos anteriormente. Isso mostra o que a gente chama de reação paradoxal. Quando eu faço sorologia para determinar diagnóstico de leptospirose, por soroaglutinação microscópica, que é o MAT, eu tenho reações paradoxais. Então, o mais alto título não é aquele do sorovar infectante. Tomem muito cuidado com isso, porque às vezes você usa uma vacina com determinados sorovares, aí vem um animal com suspeita de lepto, ou por qualquer razão, você faz uma sorologia, encontra um título alto para um sorovar que não estava na vacina. Muitas vezes me pergunto isso, mas esse cachorro não tem lepto por conta deste sorovar? Não, isso pode ser simplesmente uma reação paradoxal. Eu faço o diagnóstico de lepto quando eu faço 2 sorologias pareadas, com intervalo de 2 a 4 semanas entre elas, e eu tenho um aumento de 4 vezes no título. Isso fecha o diagnóstico de lepto. É a única maneira. Eu não posso me basear numa única sorologia. Mas o título mais alto não indica o sorovar infectante, tá? Aí a gente vem para as vacinas opcionais de cães, que no Brasil nós temos a de parainfluenza e a bordetela bronquicéptica. Nós temos várias apresentações. Então, nós temos a apresentação parenteral e a apresentação de mucosa. A parainfluenza parenteral, o protocolo é o mesmo que a gente falou para sinomose, parvo e hepatite, porque é uma vacina de vírus vivo modificado. Então, eu posso manter o mesmo protocolo do filhote, não há necessidade de fazer com 26 semanas, se houvesse uma vacina separada, ou se você for usar uma vacina separada, não precisaria repetir. Adultos, normalmente os laboratórios sugerem 2 doses se o animal nunca foi vacinado. Nós entendemos que não existem estudos comprovando, porque pode ser que com uma única dose esse animal seja imunizado, mas entendam o seguinte, toda vez que eu falo de processo respiratório, eu tenho que também pensar nos componentes de proteção local. Por isso que a gente deixou de lado herpes vírus e calicivírus, porque eu preciso de mucosa, eu preciso de imunidade de mucosa, de IgA, eu preciso de imunidade celular, eu tenho vários componentes envolvidos na resposta imune. Então, na maioria das vezes, quando a gente fala de micro-organismos ou de patógenos que invadem o trato respiratório, né, eu não tenho uma proteção 100%, as vacinas não conferem imunidade estéril, os animais podem se infectar, mas eles desenvolvem um quadro clínico mais brando, então é importante vacinar. Então, por conta disso, que todas as vezes que a gente fala em doença respiratória, quando eu uso uma vacina parenteral, é melhor garantir com 2 doses. No caso da bordetela bronquicéptica parenteral, mesmo esquema, são 2 doses e já imunizam um filhote a partir de 6 a 8 semanas, e o adulto que nunca recebeu 2 doses também. E a revacinação é anual, se vocês estiverem usando uma vacina parenteral. Depois eu tenho as vacinas de mucosa, que são vacinas sempre vivas. Todas as vezes que vocês usarem uma vacina de mucosa, estão usando uma vacina viva. Por isso é que às vezes, quando ela se replica na mucosa, ela pode causar algum sintoma respiratório. Isso é normal, não tem problema nenhum. É bom avisar o cliente para que ele não fique assustado. E aí, dentro das intranasais, eu tenho parainfluenza com bordetela, em outras partes do mundo às vezes tem adenovírus junto, em outras partes só tem bordetela, quer dizer, tem uma composição aí que varia. A vantagem das vacinas de mucosa é que elas podem ser usadas em animais que têm imunidade materna, porque não tem interferência, né? E elas promovem uma resposta imune bastante rápida. A intranasal, de acordo com o fabricante, a maioria delas já pode ser administrada a partir de 3 semanas de idade. E eu tenho as vacinas orais, que podem ter só bordetela ou bordetela com parainfluenza.
Bordetella é o agente mais comum, né? Então por isso que a gente acaba focando muito nele, mas uma dose também da vacina oral já é capaz de imunizar. A maioria dos laboratórios indica a partir de 8 semanas de idade, e aí uma revacinação anual. Então, às vezes, existe uma discussão na literatura se a gente deveria usar as parenterais com as de mucosa para ter uma imunidade maior ainda. Isso ainda é discutido, mas tem gente que preconiza, sim, sempre associar uma de mucosa com o uso das vacinas parenterais, embora a gente não tenha estudos muito robustos comprovando que haveria essa necessidade, tá? E aí a gente vai para as vacinas não recomendadas, e no Brasil nós temos a vacina de coronavirose e a vacina contra a giardíase. Bom, vamos falar um pouquinho do coronavírus, porque a maioria dos laboratórios ainda tem vacinas com coronavírus na composição, né? Quando nós pensamos no parvovírus, como é que o parvovírus chega no intestino? Então, o parvovírus, ele entra por via oral, né? Esse vírus, ele vai se replicar nos linfonodos regionais e ele vai chegar no intestino através de viremia. Por outro lado, o coronavírus, como é que ele chega no intestino? Ele não faz viremia. Ele vai da boca para o esôfago, para o estômago e para o intestino. Ele vai por via digestória. Então, imaginem o seguinte, quando eu administro uma vacina por via parenteral, os anticorpos que eu estou produzindo são basicamente IgM e IgG, não são anticorpos locais. Quais são os anticorpos necessários para proteger de uma infecção de mucosa? É a IgA. Mas, quando eu uso uma vacina por via parenteral, eu estou produzindo IgM e IgG. Então, o primeiro ponto contra a vacina de coronavírus, né, coronavírus entérico canino, é que eu estou usando uma vacina que vai produzir um anticorpo que nunca vai encontrar com o vírus, porque o vírus não faz viremia. Mas por que existem essas vacinas? Porque quando a ciência, quando foi descoberto o coronavírus, a gente não entendia a patogenia dele como a gente entende hoje. Por isso é que a ciência muda, por isso é importante seguir diretrizes que, na verdade, te mostram sempre as mais recentes publicações ou evidências científicas a respeito de vacinação. Então, hoje, a gente entende que o coronavírus não faz viremia, portanto, não tem sentido usar uma vacina parenteral. Existe esse trabalho, é um trabalho que foi publicado pelo professor Nicola De Caro, ele é um italiano que eu acho que nasceu publicando, ele tem 1 milhão de trabalhos, principalmente nessa área. E o que ele avaliou? Ele avaliou o nível de IgA no momento inicial de uma infecção ou antes de uma vacinação e 28 dias após a infecção natural por coronavírus ou por vacinação. Então aqui a gente observa que numa infecção natural, 28 dias depois aumentou 10 vezes o nível de IgA. Enquanto que quando ele administra uma vacina de vírus vivo modificado por via intramuscular ou subcutânea, não há alteração na IgA. E quando ele faz local, aumenta 10 vezes. Oral, né? Então, por que a gente não tem vacina oral? Exatamente porque hoje a gente sabe que o coronavírus não é um patógeno importante. Ele causa diarreia em filhotes com menos de 6 semanas. Mas eu vou vacinar o filhote a partir de 6 semanas. Então, não tem porquê. Nos adultos, se os animais têm diarreia, ela é autolimitante. Eu posso ter problema de coronavírus com parvovírus ao mesmo tempo? Pode, mas acontece que eu estou vacinando contra parvovírus, então não tem problema. O fato de você fazer um teste rápido e encontrar um coronavírus não significa que ele esteja causando a doença. Esse estudo foi conduzido, eu sou uma das coautoras, e a gente avaliou animais rígidos e animais com diarreia. E o que a gente viu é que não tem diferença entre os grupos quanto à presença de coronavírus. Tem coronavírus em animal rígido também. E esse outro estudo, que não foi conduzido pelo meu grupo de pesquisa, mas por outro, eles encontraram a mesma coisa. Na verdade, eles acharam mais coronavírus em cão rígido do que em cão com diarreia. Então, fazer um teste rápido não tem indicação. E em relação à vacina de Giardia, o conceito é mais ou menos o mesmo. O anticorpo necessário para a proteção é a imunoglobulina A.
Essas são duas revisões bastante recentes sobre giardíase, onde eles mostram que o anticorpo envolvido é a IgA, não é IgG nem IgM, porque eu não tenho esse micro-organismo circulando, né, esse agente circulando. E esse é um trabalho que foi conduzido pelo professor Michael Lepin. Eles avaliaram 6.000 cães com menos de 6 meses de idade. Eles entraram no experimento, todos já tinham recebido vacinas essenciais. 3.000 foram vacinados contra a giardia e 3.000 foram usados como controle. E esses animais foram acompanhados por um período de até 1 ano. E o que eles verificaram é que houve a mesma taxa de detecção, tanto de cistos como de antígenos de giardia nos 2 grupos de animais. Então, em função disso, porque a gente sabe que a giardia não é uma zoonose importante, né? Hoje a gente sabe claramente isso, que são raríssimos os casos em que ela é um agente zoonótico, e como a prevenção ela se dá por higiene, por água filtrada, né? E ela é uma doença que a gente pode tratar, né, com medicações apropriadas, o VGG, ou Vaccination Committee, ele não indica o uso da vacina contra a giardia. Ela é considerada por nós como uma vacina não recomendada. E aí a gente vai para os gatos. Então, as vacinas essenciais felinas são a de panleucopenia, que é o parvovírus felino, o herpes vírus e o calicivírus, isso no mundo todo, a raiva, onde existe raiva, no caso do Brasil, e desde 2024, então, dessa última edição das nossas diretrizes, a vacina de leucemia viral felina foi considerada essencial para gatos com até 1 ano de idade. Então, o começo para parvo, herpes e calicivírus é exatamente igual aos filhotes de cães. Começo com 6 a 8 semanas, vou vacinando a cada 2 a 4, até 16 semanas de idade ou mais, lembrando que o intervalo de 2 semanas é para ambientes muito contaminados. Não é um reforço com 12 meses, é a última dose da vacina do filhote que a gente antecipou agora para os 6 meses de idade. Lembrem que alguns gatos com 20 semanas ainda têm anticorpo materno contra a panleucopenia, tá? Então essa vacina é muito importante. E agora vem uma diferença essencial entre a vacina de panleucopenia e a vacina de herpes e calicivírus. Embora a herpes e calicivírus também sejam vacinas vivas no nosso portfólio no Brasil, a proteção ela não é a mesma, não é tão robusta e ela não promove uma imunidade que impeça a infecção, né? Então, aqui a gente tem 2 situações. Depois que o gato foi vacinado até 6 meses de idade, eu poderia vacinar contra a panleucopenia a cada 3 anos. E poderia também vacinar contra herpes e cálice, segundo os guidelines que nós publicamos, gatos que são considerados de baixo risco, que são gatos solitários, que não visitam hotéis, que não têm acesso ao exterior. Por outro lado, gatos que têm mais risco, né, gatos que vivem com outros gatos, que têm acesso à rua ou que vão para hotéis, esses deveriam receber revacinação anual. Aqui, um ponto que eu acho muito importante, o nosso país tem muito caso de herpes e calicivírus. E às vezes o animal tem que ir para uma clínica para ser operado, ou ele vai ser internado por qualquer outra razão e ele pode adquirir herpes e calicivírus. Então, a minha sugestão é que esses animais sejam vacinados anualmente. Em alguns países, a gente tem vacina de panleucopenia separada de herpes e cálice. Aí você pode vacinar panleucopenia a cada 3 e herpes e cálice todo ano. No nosso país nós não temos. Então a minha recomendação é que em lugares onde a doença existe, e aí a gente tem isso em quase todo o país, esses gatos sejam revacinados anualmente, mesmo os gatos que ficam em casa por conta de uma possível contaminação numa clínica. Lembrando que gatos vacinados podem se infectar, os sintomas são mais brandos, eles diminuem o tempo de eliminação viral quando eles são vacinados e a imunidade ela é mais robusta nos 3 primeiros meses. Então, o que eu costumo recomendar é que se você for usar uma vacina com revacinação anual, você faça um pouquinho antes do começo do inverno, que é onde a gente tem uma maior incidência desses casos. Porque aí o animal tem essa imunidade mais robusta no período que ele está mais suscetível. Eu nunca revacino gatos no começo do ano, eu sempre revacino próximo do inverno no nosso país.
Se um animal, um gato, ele vai receber a vacina pela primeira vez a partir dos 6 meses de idade, uma única dose de panleucopenia imuniza, é que nem parvovírus canino, mas como eu preciso de 2 doses para herpes e calicivírus, então no Brasil a gente sempre recomenda o uso de 2 doses. A vacina de raiva, o protocolo é exatamente igual ao de cães, começa a partir de 12 semanas, uma única dose. No nosso país a revacinação é anual, embora existam vacinas que promovam uma resposta ou uma duração de imunidade de 3 anos. E aí vem a leucemia felina. A gente sabe que gatos infectados, gatos vacinados, desculpa, eles podem se infectar, mas esses animais, eles têm uma diminuição da replicação viral e muitas vezes uma diminuição do desenvolvimento de sintomas. Geralmente esses gatos não evoluem para aquele quadro de infecção progressiva, de doenças associadas ao vírus da leucemia. Então a vacina é extremamente importante. A gente no nosso país está meio na contramão do que está acontecendo no resto do mundo, porque a gente tem visto cair o número de casos de leucemia viral felina em países que testam e vacinam normalmente seus animais, enquanto no Brasil nós temos encontrado ainda uma prevalência muito elevada da doença. Mas a nossa recomendação, então, é que todos os gatos menores de um ano de idade sejam vacinados. Por que isso? Por 2 razões. Primeiro, porque os gatos filhotes, eles são mais suscetíveis, né? Então, a gente sabe que há uma certa resistência à medida que o gato vai ficando mais velho. Mas existe um outro conceito importante que eu comentei no início, que é o da memória imunológica. Quando eu vacino um animal adequadamente quando ele é filhote, ele mantém células de memória. Se passar 8 anos e agora eu tiver que vaciná-lo de novo, porque ele já tinha memória imunológica, porque ele tem células de memória, ele vai responder de uma forma melhor a essa vacina. Diferente de eu pegar um animal que nunca foi vacinado e vacinar pela primeira vez aos 8 anos de idade. Um outro ponto é que da importância de eu vacinar gatos ainda jovens, né, filhotes, é que eu não sei que tipo de vida ele vai ter. Então, às vezes, naquele momento inicial, ele mora numa casa onde ele não tem risco, mas aí ele vai para uma outra residência, ele vai ser doado, ele vai ser adotado, enfim. Então, é muito importante vacinar todos os gatos filhotes. A gente começa com 8 semanas de idade, faz uma segunda dose de 2 a 4 semanas depois e revacina com 1 ano. Os gatos têm que ser testados antes da vacinação, não tem por que eu vacinar um gato que já esteja infectado, e é importante saber porque se o gato for positivo, eu tenho que isolar esse gato. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Então, se eu tenho um animal positivo, esse gato tem que ser isolado e não faz sentido nenhum eu ficar vacinando esse animal. Então, um gato adulto que nunca foi vacinado contra a leucemia, ele precisa receber 2 doses e a revacinação vai depender do risco. Se é um animal que tem alto risco, ele vive com outros gatos, tem gatos que têm acesso à rua, a revacinação é anual. Se é um gato de baixo risco, eu vou revacinar a cada 2 a 3 anos. Agora, se é um gato que não tem risco, ele está sozinho num apartamento e ele não encontra nenhum gato, eu não preciso revacinar. E aí, de novo, vem a conversa com o cliente para entender se mudou alguma coisa na vida desse animal e ele, que não recebia vacinas, agora passou a receber. E a última vacina é a vacina de Chlamydia felis, é uma vacina opcional para gatos. Os filhotes, eles necessitam de 2 doses com intervalos de 2 a 4 semanas, a partir de 9 semanas de idade. Eu tenho no nosso portfólio aqui vacinas vivas e mortas. Lógico que como no Brasil a clamídia ela normalmente vem associada, né, às vacinas essenciais, eu vou acabar usando o protocolo das essenciais. Se é um adulto que nunca recebeu vacinas, ele precisa de 2 doses, com intervalo de 2 a 4 semanas, e a revacinação é anual, somente para gatos que têm risco, onde a gente sabe que a doença existe, principalmente gatos que vivem num número muito grande aí em abrigos ou em casas onde tem um número muito grande de animais em que essa doença já foi identificada. Era isso que eu tinha a apresentar para vocês. Muito obrigada por aqueles que me acompanharam até agora. Meu e-mail está aí, se vocês tiverem alguma dúvida e eu puder ajudar. Eu normalmente demoro um pouco, mas eu respondo e eu fico à disposição.
Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana Silva, eu faço parte do time técnico da Boehringer Ingelheim, sou consultora técnica e hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito da nossa linha de vacinas da Boehringer. Vamos lá! Primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora Meire Marcondes pela excelente palestra e agora a gente vai falar um pouquinho da linha Recombitec, né? Então, começando aqui pela tecnologia recombinante, que é empregada nas vacinas Recombitec C4-CV e Recombitec C6-CV. Bom, a Boehringer utiliza, então, a tecnologia recombinante vetorial para o vírus da sinomose canina, essa é uma tecnologia exclusiva da Boehringer Ingelheim, e essa tecnologia é empregada nas vacinas Recombitec C4-CV e C6-CV e é exclusiva para o vírus da sinomose. Como que funciona o processo de produção dessa tecnologia? O vírus da sinomose, ele é um vírus que expressa diversas proteínas em sua superfície, sendo que as duas proteínas mais importantes por fazer a fusão e entrada na célula do hospedeiro são as proteínas HA, de hemaglutinação, e F de fusão. Então, são extraídas essas duas proteínas do vírus da sinomose e esse RNA é reversamente transcrito em DNA, né? Ou seja, um DNA cópia do RNA do vírus da sinomose. E então, utilizando aí de um procedimento in vitro, o DNA da sinomose é inserido dentro do genoma de um outro vetor, que é a espécie específico, que é o Canarypox, produzindo assim, então, o vírus da sinomose recombinante. Esse vírus da sinomose recombinante, então, ele vai ser multiplicado, né, para produzir, então, as vacinas da linha Recombitec. E aí, como que acontece o processo de imunidade dentro do organismo do animal? Então, o vírus ele vai acabar entrando aí na célula do hospedeiro e ele vai tentar se multiplicar, mas ele não consegue porque o Canarypox ele é um vírus espécie específico, ou seja, ele acaba passando despercebido ali pelos anticorpos maternos do animal. E como ele é um vírus espécie específico, ele não vai causar nenhum tipo de doença para o cão. Sendo assim, enquanto esse vírus ele está tentando se multiplicar, ele vai expressar nas suas superfícies essas duas proteínas que são importantes, que são HA e F, e aí as células do sistema imunológico desse indivíduo vão ser ativadas, ocorrendo aí um englobamento por parte dos macrófagos, fazendo com que o animal ele desenvolva imunidade precoce aí contra o vírus da sinomose. Então, essa é uma tecnologia que proporciona mecanismos capazes de driblar os anticorpos maternos do filhote, gerando imunidade precoce contra a sinomose canina, o que acaba sendo esse o grande benefício da tecnologia recombinante, né? Então, relembrando aqui alguns pontos importantes, quando os filhotes nascem, eles nascem quase que totalmente desprotegidos, e aí, após ingerirem o colostro nas 24 horas depois do nascimento, o filhote ele vai receber proteção através dos anticorpos que são doados pela mãe através da amamentação. Quando a gente inicia o protocolo vacinal a partir da 6ª semana com as vacinas Recombitec C4-CV e Recombitec ou Recombitec C6-CV, esses anticorpos maternos do filhote, eles não conseguem neutralizar o antígeno porque eles acabam não reconhecendo o Canarypox como um patógeno, já que ele é um vírus de ave, ele é um vírus espécie específico. Então, ele passa despercebido pelos anticorpos maternos, podendo desencadear imunidade precoce contra a sinomose, que pode acontecer já a partir da primeira dose aplicada, caso esse animal ele seja um bom respondedor genético. Então, basicamente, o grande benefício dessa tecnologia é imunidade precoce contra a sinomose, que é uma doença grave, é uma doença de extrema importância, né? Então, começando aqui pelo nosso portfólio, a Recombitec C4-CV é uma vacina ideal para o início do protocolo vacinal do filhote. Ela é uma vacina múltipla recombinante que protege os cães contra 6 agentes, né? Então, protege contra sinomose, hepatite infecciosa canina, adenovirose tipo 2, parvovirose, parainfluenza e coronavirose, podendo ser aplicada a partir dos 6 semanas de idade ou os 42 dias de vida. E essa é uma vacina que, né, tem tecnologia recombinante contra a sinomose, promovendo imunidade precoce contra a doença.
Ela é uma vacina ideal para o início do protocolo vacinal do filhote, justamente por conta da tecnologia recombinante, mas também pelo fato de não ter as cepas de leptospira, né, que como vocês viram na palestra da doutora Meire, hoje é recomendado que a gente inicie com cepas de leptospira um pouquinho mais tarde, aí a partir das 8 semanas de idade. Então essa é uma vacina ideal para que a gente faça o início do protocolo vacinal desse filhote, e ela pode ser aplicada tanto como primeira ou como primeira e segunda dose durante a primovacinação desses animais, né? Essa é uma vacina também que não possui adjuvante de imunidade e que também tem uma alta concentração de parvovírus, garantindo uma excelente eficácia, uma excelente resposta imunológica, protegendo contra todas as variantes disponíveis aí desse vírus no campo. E essa é uma vacina que também oferece uma excelente relação custo-benefício para o médico veterinário. Nós também contamos com a Recombitech C6CV, que ela também é uma vacina múltipla recombinante, né? Protege contra os mesmos 6 agentes da Recombitech C4CV, mas aqui com um adicional de 2 cepas de leptospira, a Leptospira canícula e a Leptospira icteria hemorragiae, também podendo ser aplicada aí a partir das 6 semanas de idade. E essa vacina ela também conta com a tecnologia recombinante contra a sinomose, protege contra a leptospirose e tem uma duração de imunidade de 1 ano. Também não tem adjuvante de imunidade, ela tem uma tecnologia específica que não leva adjuvante de imunidade. Também tem uma alta concentração de parvovírus, né, protegendo contra todas as variantes de campo e protege de forma rápida, segura, eficaz e duradoura. E aí, nós contamos também, né, finalizando a parte aqui de vacinas múltiplas, nós também contamos com a Recombitech Max, que é uma vacina também múltipla que protege contra os mesmos agentes da Recombitech C6CV, só que aqui nós não temos tecnologia recombinante para sinomose. Aqui nós temos tecnologia de subunidade purificada para leptospirose, né? E essa vacina, ela protege contra 4 tipos de leptospirose, né? Sendo elas canícula, icteria hemorragiae, gripotifosa e pomona. E aqui, né, então, como comentado, essa vacina ela carrega a tecnologia de subunidade purificada contra a leptospirose, que é também uma tecnologia exclusiva da Boehringer, onde, ao invés de trabalharmos com a bactéria inteira, a gente trabalha apenas com fragmentos da bactéria, que são filtrados e purificados, que são exclusivamente os fragmentos que são responsáveis por desencadear a resposta imunológica no animal. E por serem filtrados e purificados, e por serem apenas fragmentos, a tendência é levar a uma menor chance de eventos adversos pós-vacinais relacionados à cepa de leptospira. O adjuvante de imunidade utilizado nessa vacina é o adjuvante de imunidade aquoso. Então, apesar de não ter tecnologia recombinante para sinomose, a cepa utilizada aqui para a fabricação da Recombitech Max é a cepa Understeport, que é uma cepa com longo histórico de segurança e eficácia. Também tem alta concentração de parvovírus e também protege contra todas as variantes de campo, né? E essa vacina, ela tem proteção e eficácia comprovadas aí perante a literatura. Bom, apenas para reforçar aqui com vocês, então, o grande benefício, né, da tecnologia de subunidade para a cepa de leptospirose, que é empregado na Recombitech Max, né? Então, o grande benefício dessa tecnologia é reduzir os riscos de eventos adversos pós-vacinais relacionados à cepa de leptospira, trazendo mais segurança e conforto para o animal no momento da vacinação. Então, as vacinas de subunidade purificadas, elas contêm apenas os fragmentos do antígeno, que são purificados e filtrados, com o intuito de reduzir a sua alergenicidade, mas mantendo a sua capacidade de estimular o sistema imunológico desse paciente. E aí, para finalizar, né, não podemos nos esquecer da nossa querida Rabicin, né? A Rabicin é uma vacina inativada preventiva contra a raiva para cães e gatos, indicada aí a partir de 12 semanas de idade para cães e 16 semanas de idade para gatos, né? É uma vacina altamente eficaz e conceituada em vários países do mundo para o combate à raiva. Então, a Rabicin, ela é uma vacina fabricada na França e é comercializada em diversos países do mundo. É uma vacina bastante conceituada, induz alta titulação de anticorpos, né? Então, ela induz
uma titulação de anticorpos bastante superior, inclusive a titulação recomendada pela OMS para viagens internacionais. Ela possui compatibilidade e mantém a sua segurança, eficácia e estabilidade, mesmo com as vacinas que possuem tecnologia recombinante, como é o caso da Recombitech C4CV e Recombitech C6CV. Claro, vacinas devem ser aplicadas em seringas separadas, né? E confere uma rápida imunidade, né? Então, confere uma proteção máxima, completa, segura e duradoura com apenas uma única dose, já em 2 semanas após a vacinação. E essa vacina ela também contribui significativamente para a redução dessa importante zoonose que é a raiva. E lembrem-se, vacinar é dever do médico veterinário. A raiva é uma doença letal em 100% dos casos em animais e a vacinação é a única forma de evitar a doença nesses indivíduos. Bom, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Muito obrigada por ficarem até aqui.